dentista. Dentista. E você tem que ver. Tá gostando da gente. Tchau. Aí ele chegando, galerinha. Agora o Benito vai fazer o tratamento dele, né, Benito? Tu gosta? O óculos do Homem-Aranha. Aí, a tia vai te dar o óculos. Pode colocar? Licença, tá? Que lindo. Você gosta de... Conta pra mamãe, você gosta de ir pro dentista? Tá.